Nicodemos é um personagem citado no Novo Testamento, no Evangelho segundo João, e desperta o interesse das pessoas acerca de sua história principalmente pelo episódio em que ele se encontra com Jesus. A seguir, conheceremos um pouco mais sobre quem foi Nicodemos, e em quais passagens bíblicas ele é mencionado. Nicodemos foi um fariseu e principal entre os judeus, ou seja, Nicodemos era membro do Sinédrio. A palavra grega utilizada para descrever a posição de Nicodemos é archon, que significa governador, termo muito usado como uma espécie de título para os integrantes do Sinédrio. Em algumas traduções o termo também é traduzido como líder dos judeus. O nome Nicodemos é grego e significa conquistador do povo. A explicação por seu nome ser de origem grega se dá pelo fato de que, a partir do período dos governantes macabeus, tornou-se comum uma mistura de nomes gregos entre os hebreus. Nicodemos era um mestre em Israel, um estudante profissional, intérprete e doutor da lei, ocupando uma posição muito proeminente. Para entendermos um pouco melhor a posição de Nicodemos, precisamos ter uma noção básica do que era o Sinédrio. De forma bem resumida, o Sinédrio era um tipo de corte suprema dos judeus que se reunia em Jerusalém. No tempo de Jesus, a jurisdição do Sinédrio era tanto civil quanto, de certa maneira, criminal. Muito provavelmente, Nicodemos foi um homem de grandes posses. Não se sabe praticamente nada sobre sua vida pessoal, além do que é relatado no Evangelho de João. Alguns estudiosos tentam identificá-lo com um homem rico e generoso chamado Nadimon Ben Gorion, mencionado no Talmud, um dos livros básicos do judaísmo. Entretanto, tal identificação é incerta. Como já falamos, Nicodemos é citado apenas no Evangelho de João. A menção mais conhecida sobre ele é que descreve seu encontro com Jesus à noite. Depois, Nicodemos é citado novamente em João, onde, na ocasião, Nicodemos se mostra protestando contra os sacerdotes e fariseus que haviam tentado prender Jesus. Por último, Nicodemos é citado no episódio do sepultamento de Jesus, onde ele ajudou outro membro do Sinédrio, José de Arimateia, na preparação do corpo. O relato nos diz que Nicodemos levou uma grande quantidade de especiarias, cerca de 100 libras em peso, algo em torno de 30 quilos, para a unção do corpo de Jesus. O encontro entre Nicodemos e Jesus é descrito no capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, e muitas pessoas, ao verem os sinais que ele fazia, creram no seu nome, isto é, aceitaram-no como mestre divino, apesar disso não implicar que tais pessoas possuíam a fé salvadora, de modo que compreendessem plenamente quem Jesus é. Esse entendimento fica claro na própria conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era uma dessas pessoas que ficaram maravilhadas com as obras que Jesus realizava, e, então, encontrou-se com ele à noite. Não se sabe exatamente o porquê da visita ter sido à noite. A interpretação mais conhecida é a de que Nicodemos teve medo de se expor, escolhendo então a noite como uma forma de encontro mais discreto. Outros também defendem que a escolha dessa ocasião pode significar que Nicodemos demonstrava respeito por Jesus e evitou incomodá-lo durante o dia. Esse entendimento se baseia no reconhecimento de Nicodemos por Jesus como sendo um rabi, ou seja, um mestre, e na época as pessoas evitavam distrair um rabi durante o dia, devido suas muitas ocupações. Embora Nicodemos não tenha feito uma pergunta no início da conversa, o que levou Nicodemos a procurar Jesus foi sua dúvida acerca de como ele poderia entrar no reino de Deus. Isso parece claro na afirmação de Jesus acerca da necessidade de se nascer de novo. A expressão nascer de novo também pode ser interpretada como nascer de cima ou nascer do alto, e o desenvolvimento da conversa com Nicodemos mostra que é possível que Jesus tenha, propositalmente, utilizado o termo de forma ambígua. Nicodemos interpretou as palavras de Jesus de forma exclusivamente literal, sendo incapaz de entender as metáforas espirituais empregadas por ele na conversa. Porém, Jesus deixou claro de que não se tratava de algo físico, que não possui qualquer relevância no reino dos céus. De forma simbólica, podemos ver em Nicodemos representação de qualquer pessoa que vive nas trevas deste mundo e encontra a luz. Em sua breve conversa com Nicodemos, Jesus falou acerca da regeneração e novo nascimento,
e revelou o infinito amor de Deus na concepção do plano da redenção. No versículo 21 do capítulo 3, vemos como a conversa entre Nicodemos e Jesus termina. Jesus concluiu ensinando que aqueles que praticam a verdade aproximam-se da luz, para que se torne evidente que suas obras foram feitas em Deus. Mesmo de forma implícita, podemos perceber um gracioso convite feito a Nicodemos nas palavras de Jesus, para que este fosse para a luz. Após a última referência sobre Nicodemos na Bíblia, nada mais se sabe de concreto sobre ele. Muitas histórias são contadas, mas nenhuma possui provas realmente confiáveis. Em uma obra apócrifa sobre a paixão e ressurreição de Cristo chamada de Evangelho de Nicodemos, são feitas algumas referências sobre sua pessoa. Em relação à pergunta acerca da conversão de Nicodemos ao cristianismo, o Novo Testamento não nos responde nada sobre isso. Porém, considerando seu comportamento em todas as referências sobre ele no Evangelho de João, é possível que ele tenha se tornado um cristão. Algumas tradições cristãs afirmam que Nicodemos posteriormente se tornou um cristão e foi batizado por Pedro e João. Sua conversão teria resultado em muitas perseguições nas mãos dos judeus, tendo sido excluído de suas funções no Sinédrio, por fim, acabando expulso de Jerusalém. Segundo algumas lendas, ele ainda teria sofrido martírio. Porém, vale lembrar novamente que tais relatos carecem de maiores provas que lhes atestem. A história de Nicodemos, narrada principalmente no Evangelho de João, oferece várias lições e reflexões valiosas. Ele era um fariseu e membro do Sinédrio, o que indica que possuía conhecimento das Escrituras e uma posição de destaque na sociedade judaica. Sua interação com Jesus nos ensina sobre fé, humildade e transformação espiritual. Nicodemos procurou Jesus à noite, provavelmente por temer a desaprovação de seus colegas no Sinédrio. Isso reflete como muitas vezes temos dúvidas ou receios, mas ainda assim somos chamados a buscar a verdade. Nunca é tarde para buscar respostas espirituais, mesmo que tenhamos dúvidas ou medos. Deus honra uma busca genuína. Jesus ensinou a Nicodemos que é necessário nascer de novo, explicando que não basta o conhecimento ou as tradições religiosas. É preciso uma transformação espiritual operada pelo Espírito Santo. O novo nascimento nos desafia a deixar para trás velhas práticas, pensamentos e a depender completamente da graça de Deus para sermos transformados. No diálogo com Nicodemos, encontramos o versículo mais famoso da Bíblia. Ele revela o amor incondicional de Deus, que deu seu Filho para salvar a humanidade. Amor de Deus não é limitado por raça, posição social ou pecados passados. Ele está disponível a todos os que creem. Mais tarde, Nicodemos aparece defendendo Jesus no Sinédrio, questionando se é justo condená-lo sem antes ouvir o que ele tem a dizer. Apesar de ser uma intervenção tímida, foi um ato de coragem. Mesmo que não sejamos perfeitos em nossa fé, pequenos atos de coragem podem fazer a diferença. Defender o que é certo é sempre um passo na direção da justiça. Após a crucificação, Nicodemos demonstrou sua fé ao ajudar no sepultamento de Jesus, trazendo uma grande quantidade de especiarias para honrar o corpo dele. Esse gesto simboliza sua transformação de um discípulo tímido para alguém que demonstra publicamente sua devoção. A caminhada espiritual é um processo. Deus trabalha em nossas vidas no tempo certo, conduzindo-nos a uma fé mais madura e corajosa. Jesus compara a ação do Espírito Santo ao vento, que não se pode ver, mas que sabemos estar ali pelos seus efeitos. Nem sempre entendemos como Deus age, mas podemos ver os frutos de sua obra em nossa vida e na vida dos outros. A história de Nicodemos é um convite para todos nós refletirmos sobre nossa caminhada de fé. Ela nos encoraja a buscar a verdade, abrir o coração à transformação e viver de maneira que demonstre o amor e a graça de Deus. Nicodemos foi até Jesus à noite, demonstrando que, apesar de seu status e conhecimento, tinha dúvidas e um desejo genuíno de entender. Deus não despreza aqueles que buscam respostas sinceramente, mesmo em meio a dúvidas ou medo. Ele está sempre disponível para aqueles que o procuram de coração, independentemente do momento ou das circunstâncias. Nicodemos era um líder religioso, conhecia as Escrituras e seguia as leis,
mas Jesus o ensinou que apenas isso não bastava. O nascer de novo era necessário para entrar no reino de Deus. Não são nossos feitos, nossa posição social ou nosso conhecimento que nos garantem a salvação, mas uma transformação espiritual operada pelo Espírito Santo. No diálogo com Nicodemos, Jesus explicou o plano de salvação de forma clara. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O centro de sua mensagem é o amor incondicional. Ele quer que todos recebam o presente da salvação e vivam em comunhão com Ele. Jesus comparou o Espírito Santo ao vento, que não pode ser visto, mas cujo impacto é evidente. Isso mostra que Deus trabalha de maneiras que, muitas vezes, não conseguimos entender completamente. Precisamos confiar na ação de Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Ele transforma corações e vidas de forma invisível, mas real. Nicodemos inicialmente buscou Jesus em segredo, mas, com o tempo, sua fé amadureceu. Ele defendeu Jesus no Sinédrio e, após a crucificação, ajudou no sepultamento de Jesus publicamente. Nossa fé pode começar de forma tímida, mas Deus nos chama a crescer e ser ousados, mesmo enfrentando oposição. Apesar de sua posição de destaque e aparente religiosidade, Nicodemos tinha uma necessidade pessoal de conhecer Jesus e entender o plano de Deus. Cada pessoa, independentemente de sua posição ou histórico, precisa de um relacionamento direto e transformador com Deus. Nicodemos teve seu momento de encontro com Jesus, e ao longo do tempo, foi transformado. Isso mostra que Deus é paciente e nos dá tempo para amadurecer espiritualmente. Ele não desiste de nós e está sempre disposto a nos guiar em direção a uma fé mais profunda e autêntica. A história de Nicodemos é um lembrete poderoso de que Deus chama cada um de nós para um relacionamento real com Ele, baseado em fé, transformação e amor. Ela nos encoraja a buscá-lo de todo o coração e a permitir que Ele nos renove completamente. Essa é a história de Nicodemos. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Comente o que achou da história de Nicodemos. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje venho a Ti, como Nicodemos foi até Jesus, buscando entendimento, transformação e a verdade que só Tu podes oferecer. Obrigado, Pai, por me mostrar que não importa quem sou ou o que sei, todos nós precisamos de um encontro pessoal contigo. Ajuda-me a reconhecer minhas limitações e a abrir meu coração para a Tua sabedoria e amor. Ensina-me, Senhor, o que significa nascer de novo. Renova minha mente, meu coração e meu espírito pelo poder do Teu Espírito Santo. Que eu deixe para trás tudo o que me impede de viver plenamente em Tua presença. Pai amado, assim como Jesus revelou o Teu plano de salvação a Nicodemos, ajuda-me a compreender e a aceitar o Teu grande amor. Obrigado por enviar Teu Filho para que, através dele, eu possa ter vida eterna. Senhor, dá-me coragem para viver minha fé abertamente, mesmo quando enfrento desafios ou oposição. Ajuda-me a crescer espiritualmente, como Nicodemos cresceu, tornando-me alguém que honra e glorifica o Teu nome em tudo o que faz. Que o Teu Espírito Santo sopre sobre mim como vento, transformando-me e guiando-me em Tua verdade, mesmo quando não entendo todos os Teus caminhos. Obrigado por Tua paciência comigo e por nunca desistires de mim. Que eu continue buscando a Tua presença, com humildade e sinceridade, todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.